Pronto. Bom dia novamente a todos. Agradecer a presença de vocês, meninas. Eu fico assim muito feliz. Porque isso mostra, a presença de vocês mostra que vocês estão buscando realmente aprender, estão buscando o que é melhor para vocês, tá certo? Vocês poderiam muito bem estar dormindo. Em alguns lugares deve estar uma chuvinha maravilhosa, que já ouvi falar. Aqui está só abafado mesmo. Mas vocês poderiam fazer qualquer outra coisa, menos nessa aula. Mas vocês escolheram estar aqui, então, porque vocês estão pensando melhor para vocês mesmos. E é isso que eu sempre falo para vocês, né? Gente, pensa no futuro, certo? A gente está vivendo o presente, mas é ele que determina como vai ser o nosso futuro. São as nossas ações no presente que vai determinar o nosso futuro. Como diz aqui a capa do slide, né? É hora de revisão. E ontem eu elaborando esse slide, aí eu pensando, refletindo, nossa, é a revisão de dezembro, meu povo. Vocês têm noção do que é isso? O ano já passou. O ano já passou, a gente já está naqueles, finalmente, já quadro de férias vocês, não é isso? Então, assim, eu acho muito incrível esse momento. A Gabi, graças a Deus, Gabi dizendo. Então, meninos, ó, e ainda tem mais, vocês são final do terceiro ano. Né? Quando eu lembro vocês chegando, o pessoal da sede, menino da sede, chegando aqui na escola no primeiro ano, parece que foi ontem. É incrível, vocês estão ó, terminando o ensino médio de vocês. Então, vamos para frente, né? Que é para frente que se anda. Só para iniciar com uma mensagenzinha para vocês de acolhida, ó, o presente é a sombra que se move separando o ontem do amanhã. Nele repousa a esperança. O presente, gente, o tempo presente que a gente está vivendo agora, ele é muito importante. Inclusive, ele é mais importante do que o ontem que já passou, porque já passou e ninguém pode fazer mais nada, né? Só nos resta lembranças. E ele também é mais importante do que amanhã, porque amanhã ele está por vir, e como eu disse para vocês, o presente ele vai determinar como é que vai ser nosso amanhã. Se hoje eu escolho ficar dormindo até tarde, se hoje eu escolho não fazer nada, não estudar para a prova, não estudar para o Enem, se hoje escolho nada que vai fazer com que eu tenha um emprego melhor amanhã, eu não vou ter esse emprego melhor amanhã, tá certo? Então, pensem nisso. O presente é o mais importante, tá certo? Todo dia é o nosso presente, todo dia nós temos que fazer ele valer a pena para o nosso amanhã ser melhor. Nela repousa a esperança. Nela que é a sombra, né? Mas a sombra é o presente, é o tempo presente. Gente, a gente tem que ter esperança, certo? E tem que ter esperança que amanhã sempre é o melhor. E essa esperança, ela nos traz otimismo. E esse otimismo nos faz ter força, nos faz ter vontade de fazer alguma coisa. Lembre-se, o que eu quero de vocês é que vocês não fiquem parados nunca, tá certo? Mesmo diante do desânimo, eu quero que vocês pensem, não, hoje pode estar desse jeito, mas o que eu vou fazer vai fazer com que a minha realidade mude no futuro, tá certo? Então, esse é a dica que eu tenho para vocês hoje. E eu digo isso daí, não é só palavrinha tentando falar palavrinha bonitinha de professor, não. Isso daí é a nossa realidade. Eu pensando, né, nesse momento de transição de vocês, até já falei isso na aula passada, eu lembro demais quando eu terminei o meu ensino médio. É assim um tempo bem interessante mesmo, porque é uma mudança bem brusca na nossa vida, tá certo? Então, façam que essa mudança seja positiva, tá bom? Então, vamos lá para a nossa revisão propriamente dita. Qual é o conteúdo que vai cair na prova? Vai cair os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Só vai cair esses dois conteúdos, tanto no simulado como na avaliação, tá certo? Agora de dezembro. Então, preste muita atenção nessa aula, vocês não podem sair com nenhuma dúvida. Tá com dúvida, não entendeu? Esse é o momento de tirar ela, tá certo? Vamos lá. Em toda comunicação, há quem emite a mensagem, que é o emissor, e quem recebe a mensagem, o receptor. Gente, toda comunicação tem 6 elementos, e eu quero que vocês memorizem eles e principalmente compreendam, certo? Nós temos aqui a imagenzinha aqui de uma estátua, o Carlos Drummond de Andrade, temos aqui esse cara aí morrendo de falar com a estátua, né? Ele está se comunicando, certo? Ele está emitindo a mensagem, ele é o emissor,
Ele supõe, né, que o receptor, o Carlos Drummond de Andrade, no caso é só a estátua, o cara aí supõe que ele está recebendo a mensagem. Embora não esteja recebendo, mas aqui nós temos uma quase comunicação, tá certo? Porque tem a pessoa que emite a mensagem, por mais que a estátua não receba, mas o cara supõe que ele está recebendo. Todo mundo que vai falar, todo mundo que vai mandar a mensagem, ele quer que alguém escute essa mensagem. E quem vai escutar, quem vai receber essa mensagem é o receptor, tá certo? Então, os dois primeiros elementos que não pode faltar numa comunicação é o emissor, aquele que emite a mensagem, e o receptor, aquele que recebe. São os dois que já inicia a comunicação. Aqui nós temos o símbolo da Rede Globo, mas poderia ser da SBT, da Record, TV Futura, da qualquer um, certo? Nós temos aqui uma emissora de televisão, olha como já a palavra, ó, é emissora, né? Porque é aquele que emite a mensagem, tá certo? Nós temos aqui o emissor, e se ele vai emitir uma mensagem, ele quer que alguém receba essa mensagem. E esse receptor, né, são os telespectadores, tá certo? Então é bem simples. Emissor, aquele que emite a mensagem. Pode ser através da fala, pode ser através do gesto. Quando eu coloco quando eu coloco o meu dedo assim, eu estou fazendo um gesto, não precisa dizer nada. Se eu disser isso na sala de aula, o menino já sabe que eu tenho que. Já estou pedindo silêncio, né? Se eu balançar o dedinho assim, eu também não preciso dizer nada, porque eu já sabe que eu estou dizendo que é não. Se eu fizer a mão assim, certo? Já sabe que é para parar. Eu estou pedindo que alguém pare de fazer alguma coisa. Então, existe várias formas de eu emitir uma mensagem, tá certo? Assim, quem faz o sinal das Libras, né? Não sei fazer nenhum, sei tem a mínima noção de como é Libras. Mas quem conhece essa forma de linguagem está usando. A pessoa que faz os gestos é o emissor, tá certo? Então, o emissor é aquela pessoa que emite a mensagem. Não importa como essa mensagem é emitida. As placas de trânsito são só desenhos, mas ali nós temos uma mensagem sendo emitida para alguém. E o receptor é todas aquelas pessoas que recebem essa mensagem, que escuta, que vê, tá certo? E interpreta elas. Sobre esses dois, alguma dúvida? Alguém, se botar lá na prova para identificar o emissor, já sabe identificar ele? Já sabe que ele é aquele que está emitindo a mensagem? Silvana disse que sim, nenhuma dúvida, né? Ana Carla disse que também compreendeu. Tudo bem. Bora para o próximo. A Vivi também compreendeu. O próximo, gente, é a mensagem. O que é a mensagem? A mensagem é aquilo que está propriamente dito, certo? No que está sendo comunicado. Nós temos aqui uma manchete de jornal, tá certo? E tem lá escrito, ó, Messi é eleito o melhor do mundo em 2010 pela FIFA. Aí tem o restante da notícia, né? Xavi, Iniesta, companheiro da Argentina no Barcelona, acabaram superados pelo camisa 10 azul e grenado. Gente, tudo que tiver aqui, certo, é mensagem. A foto do Messi é mensagem, certo? Esses símbolos aqui da página são mensagens. As letras, certo? São mensagens. Tudo que está aí é mensagem. A Gabi colocou alguma coisa e eu não consegui ver. Gabi, deixa eu olhar aqui no chat. A mensagem é justamente o que é falado escrito, o assunto principal. Isso, a mensagem é tudo que está escrito, tudo que está desenhado, certo? Na comunicação que você está lendo, tá bom? Vamos ver aqui a outra mensagem aqui do lado. Nós temos aqui um cartaz, certo, do Greenpeace. O futuro do planeta está em suas mãos. Essa aí é a mensagem em língua portuguesa, certo? E embaixo nós temos a mesma mensagem, certo? Em língua inglesa. Então, ó, tudo que está escrito aqui nesse cartaz, tá certo? Incluindo o desenho aqui do planeta, é a mensagem. Então, mensagem é tudo que está escrito ou desenhado, tá certo? Ou então gesto feito, tá certo? Na comunicação. Alguma dúvida sobre mensagem? O que é a mensagem?
Quer que eu explique de outra forma? Não? A Tainara falou que não tem dúvida. Ó, lembre-se, a Gabi também disse que tem nenhuma lente, que esse é o momento, gente. Depois dessa não tem outra. Vocês podem até me procurar no privado, mas aula mesmo não vai ter outra, tá bom? A Giovana, de novo, tem o que fazer. Não entendi, Giovana. É para me explicar de novo? Não, tia, é Ah, da sim, desculpa. frequência, tia. Então vamos lá pro próximo. O código, gente. O código, ó, é tudo que eu uso para conseguir materializar minha mensagem, tá certo? Primeiro eu penso, eu vou, para mim me comunicar, primeiro a mensagem é formada na minha cabeça, certo? Toda mensagem é formada na cabeça da gente. A gente não percebe porque é tudo tão automático, né? Quando alguém fala, oi, tudo bem? Já é automático a gente falar, tudo bem. Mas antes de eu emitir, né, essas palavras, tudo bem, elas já são formadas automaticamente na minha mente. Isso é biológico, tá certo? Então, ó, a mensagem existe na minha cabeça, tudo que eu vou fazer, certo? Se eu vou responder alguém, se eu vou mandar mensagem para alguém, eu vou refletir como é que eu vou mandar essa mensagem. É, é automático, é biológico, tá certo? É da nossa natureza. Nós pensamos primeiro na mensagem, só que a gente tem que materializar ela para a outra pessoa que vai receber é, poder saber o que é que eu estou pensando, tá bom? Então, para mim poder materializar esta mensagem, eu preciso de um código. Esse código é a língua que eu vou utilizar. Como assim código? Como assim língua? Quando a gente fala língua portuguesa, são as pessoas que usam o português. Língua inglesa, as pessoas que usam o inglês. Língua de sinais, as pessoas que sabem usar todos aqueles sinaizinhos lá, tá certo? Os gestos, assim como a língua de sinais, tá bom? Os gestos como este, os gestos são universais, tá certo? Da sociedade. Em todo canto, todo mundo sabe o que é um dedinho na boca, todo canto sabe que é silêncio. Em todo canto, todo mundo sabe que o dedo para um lado e para o outro, o dedo indicador, é não. Então, esses gestos também são códigos da língua, tá certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos várias letras. Essas letras são as bases das palavras. Então, as letras aqui é o signos que formam o código da língua portuguesa. Nós temos aqui do outro lado um sorriso. Um sorriso, gente, quer dizer muita coisa, certo? É uma palavrinha tão bonitinha, mas na prática, no português, o sorriso, ele é uma forma de linguagem. Quando alguém faz uma brincadeirinha com você, se você dá um sorriso, a pessoa já entende que você gostou. Se você fecha a cara, a pessoa já sabe que você não gostou. Então, quando eu dou um sorriso para alguém, eu estou emitindo uma mensagem, tá certo? E este sorriso foi o código que eu utilizei, certo? Para poder emitir a mensagem, se eu estou gostando ou não, tá bom? Deboche, né? Quando eu estou debochando de alguma coisa, o sorriso ele traz várias mensagens. E o sorriso é o meio que eu uso, tá certo? Para poder materializar essa mensagem que eu quero. Então, o código é como eu vou materializar aquilo que está na minha mente, tá certo? A mensagem já foi formada na minha mente. Como eu vou materializar isso para que a outra pessoa saiba o que eu estou pensando? É o código, tá bom? Que vai permitir com que se materialize é o código. O código é a mesma coisa de língua. Muito bem, Tainara. O código é a mesma coisa de língua, tá certo? Pode ser a língua portuguesa, a língua inglesa, pode ser gestos, né? Ok, o código. Todo mundo ok? Todo mundo entendeu? Não esqueça, código é aquilo que eu uso para materializar o que está na minha mente, tá bom? Para externalizar o que está na minha mente. Ana Carla, ok. Bem, vamos lá para o próximo. O canal. Olha, a gente já sabe que tem a pessoa que emite a mensagem, que é o emissor, a gente já sabe que se eu emito uma mensagem, eu não vou falar por Léo, não, né? Não vou falar à toa, não, por vento, não. Eu quero que alguém escute a minha mensagem, tá certo? Então, esse é o receptor. Eu já sei que tenho que materializar o que está na minha mente, tenho que materializar essa mensagem, que é através do código. E para ela poder se materializar, ela precisa de algo físico, tá certo? Tudo que eu estou falando aqui, eu pensei antes, certo? Eu refleti antes.
Eu precisei de um código para poder vocês entenderem o que eu estou falando, no caso, a língua portuguesa, vários desenhos, né, os slides aí no celular de vocês. Só que eu preciso de alguma coisa, né, algum meio, para tudo isso chegar até vocês. O que foi que eu usei? Eu estou usando a minha fala. Então, a minha fala, ele é um canal, tá certo? Eu estou usando o computador, estou usando o celular. Tudo isso daí foram meios físicos que eu precisei utilizar para poder essa mensagem chegar até vocês. Então, o que é o canal? O canal são meios físicos, né? Eu digo que foi a minha fala, mas a minha fala pertence a mim, uma pessoa, né, de carne, uma pessoa física. Então, eu precisei de elementos físicos para poder materializar, né? Poder ser um canal de, de veiculação dessa mensagem entre mim e vocês. Eu estou usando a mim mesma, a minha fala, certo? Estou usando o computador, como eu falei. Só que existe outros, existe a televisão. Quando eu assisto um filme na Netflix, né? A mensagem que é passada lá através meu nome, dos filmes, os filmes poder chegar até a gente é através da televisão, né? Televisão, internet na televisão, né? Hoje em dia está cada vez mais, né? Como é que fala? Mais atual, né? As coisas mais modernas. O jornal também, pessoas que utilizam, né, o meio físico, que compram jornal toda semana, o jornal também acaba sendo um canal de veiculação de notícias, notícia, no caso aqui, impressa. O computador, né, que serve para comunicação entre as pessoas, não só de conversa, também de informação, de notícia. O que mais o computador serve? O computador, na verdade, ele serve para todos os outros, né? Serve de rádio, serve de jornal, serve de televisão, não é isso? E temos o rádio em si. Então, gente, tudo que todos os meios de comunicação, para o nome já diz, né? Meio de comunicação. São os canais por onde a comunicação são transmitidas. E aí, alguma dúvida sobre o canal? Lembre que o canal é o que é físico, aquilo que a gente pode pegar, tá bom? E aí? Passa para o próximo. O silêncio é concordando, né? Quem cala consente. Vamos lá. Contexto referente. O contexto referente, vocês podem entender, tá certo? Vocês podem compreender e memorizar como sendo o assunto do qual eu estou tratando, tá certo? Lá na notícia do Messi, aqui tá falando de quê? Aqui no Messi? Vocês diriam que tá falando de quê? Vale, meu Deus. A Gabi tá aqui confundindo a mensagem. Eugênia, Olha só. era daí isso que eu ia te dizer. Que a Gabi disse que nesse aí ela tem dúvida, né? Que confunde com a mensagem. Eu tinha até percebido, Gabi, lá na tua, quando tu respondeu o que era mensagem. Tu colocou realmente o que era mensagem, tu disse que era algo que está escrito, propriamente escrito, aí tu terminou dizendo com o assunto. Eu até deixei justamente esse momento para poder falar sobre isso daí. Ó, a mensagem é aquilo que está escrito ou desenhado, certo? Aquilo que está propriamente, tudo isso aqui, ó, Messi é eleito o melhor jogador do mundo. Tudo que você vê aqui de palavras, é bem aqui embaixo, não dá para vocês verem direito, mas se vocês quiserem ler, é só aumentar a telazinha de vocês. Ó, tem assim, ó, bicampeão, Messi superou Iniesta e Xavi, companheiro de Barcelona, recebeu o prêmio de melhor do mundo pela FIFA em 2010. Tudo que está escrito aí, tal qual como está escrito aí, é a mensagem. Agora, o assunto é como se vocês fossem resumir tudo isso daqui em uma única palavra ou em uma única frase. Vocês resumiriam isso daí como o quê? Sobre o que é que essa notícia aqui está sendo falada? Meninos que adoram futebol, esse assunto aqui, qual é o assunto dessa notícia aqui? Qual o assunto que eu transmitir em uma única palavra? Essa notícia está falando de quê? Qual é o assunto? Futebol. Muito bem, foi o Eduardo. Muito bem, Eduardo. Vitória também falou futebol. Então, ó, o assunto, ou seja, o referente ou o contexto da notícia, eu posso assumir como futebol, como esporte, tá certo? Então, o assunto é sobre o que estou falando, tá certo? O assunto ou referente são sinônimos. Já a mensagem é
tudo que está aqui, tal qual está aqui. Bora aqui para do outro lado, a mensagem. O futuro do planeta está em suas mãos. Todas essas palavrinhas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nós temos aqui 8 palavras, ó. O futuro do planeta está em suas mãos. Sem falar que temos também aqui o símbolo, não, é o desenho, né? A imagem do planeta, e temos aqui, ó, a mesma frase de cima escrita em inglês, e ainda temos o nome do grupo que escreveu isso daí. Tudo isso daí que está escrito e desenhado é a mensagem, tá certo? Agora, qual é o assunto dessa mensagem aí? Sobre o que é que esse cartaz aí está falando? Obrigada, Lúcia, pela... E aí, meninas? Sobre o que é que está falando aí essa mensagem? Preservar o meio ambiente. Muito bem. Então, o assunto é daí, ó, preservação, o assunto é meio ambiente, o assunto poderia ser natureza, e são tudo palavras do mesmo contexto, ó. Contexto, referente, assunto, é tudo a mesma coisa. E aí, clareou? O cuidado com o meio ambiente, né, Tainara? Tudo isso aí tem tudo a ver. São sinônimos. E aí, clareou a dúvida da Gabi, ou outra pessoa poderia estar com a mesma dúvida, com dúvida semelhante, ou outra dúvida, gente, agora é hora de tirar dúvida. E aí, alguma diferença, conseguiu diferenciar o contexto da mensagem? Muito bem, Gabi. Vitória, sobre o contexto é? Vou lá, Vitória. Olha, eu estou explicando que contexto referente são duas palavras utilizadas, mas que quer dizer a mesma coisa. Contexto referente quer dizer a mesma coisa, tá bom? São sinônimos. E elas são sinônimos de uma outra palavrinha que é mais comum no nosso dia a dia, que é assunto. O assunto sobre o qual eu estou falando é o contexto da minha comunicação. Aqui nós temos aqui, ó, vários cédulas aqui, chega da coisa, né? Só a gente vai olhar aqui, essas cédulas aqui tão bonitas. Aí nós temos dinheiro, né? Então, ó, se eu ver uma notícia, todo dia no jornal passa notícia assim, ó. A Bolsa de Valor de São Paulo subiu ou desceu tantos por cento. Ou então a Bolsa de Nova York subiu ou desceu tantos por cento. Essa bolsa, gente, tem a ver com economia, né? Então, esta notícia, a Bolsa de Valores de Nova York subiu 15% hoje, ou o dólar hoje está cotado em alta. Esta notícia, o contexto dela é sobre economia. Então, ó, lembra lá das redações, quando a gente tinha aula de redação, os meninos aqui da sede, que eu falei que os temas do Enem, né, todos caem dentro de 7 contextos, né, que era educação, era economia, meio ambiente, cultura. Então, ó, o contexto é da onde os textos são retirados, ou em qual contexto eles são produzidos. Deixa eu ver aqui um outro tipo de texto. Eu pego um texto sobre o dia do Enem, uma notícia. Essa notícia vai ser sobre o dia do Enem, que o dia do Enem foi adiado porque decidiu-se que a pandemia não estava de acordo, não estava possibilitando acontecer lá do dia 11 de janeiro. Qual o contexto dessa notícia aí? O contexto é educação. Quem se interessa pelo Enem é o pessoal da educação. Então, o contexto é o assunto, certo, de que está sendo tratado. E aí, Vitória? Nós só sai daqui quando todo mundo entender, viu? Hoje é dia de vocês sair daqui entendendo. Vitória, deu para entender? Vitória, cadê você? Que bom, Vitória. Então, gente, ó, só para fechar, certo? Não confunda, não dá para confundir contexto referente com a mensagem, porque a mensagem é aquilo que está escrito. Tudo que tiver escrito é a mensagem, tá certo? E o assunto, que é a mesma coisa de contexto, a gente quer passar bem, só um ou dois slides passa tudo. O assunto ou contexto é sobre o que está sendo tratado, tá bom? Vamos aqui para uma atividadezinha aqui na prática, tá vendo? Nós temos aqui uma capa de uma revista. Essa revista é o Guia do Estudante, tá bom? Existe a revista de verdade, existe também o site dessa revista. Então, ó, a revista é do site Guia do Estudante, tá certo? E nós temos aqui várias coisas escritas, ó. O novo Enem,
Aí temos aqui, ó, veja o que muda na prova, prepare-se melhor. Temos outras coisas aqui escritas embaixo. Mas o que chama mais atenção é esse daqui, ó, o novo Enem, tanto é que está em letras bem grandes, né? Veja o que muda na prova, prepare-se melhor. O emissor referente, vocês sabem que aquela pessoa, aquele grupo, ou é quem está por trás, né, da mensagem que está sendo emitida. Quem emite tudo que está aqui nessa capa, quem emitiu foi o pessoal o grupo, né, que trabalha na revista Guia do Estudante, certo? Então, o emissor remetente é a publicação, quem publicou, e quem publicou foi a revista Guia do Estudante, ok? Compreendido? Emissor aqui nessa revista. O receptor ou destinatário é qualquer pessoa que lê ela, que são os leitores, tá bom? A mensagem principal é o quê? É o que está aqui em letras maiúsculas, ó. Veja o que muda na prova do Enem, prepare-se melhor. A mensagem é aquilo que está escrito tal qual, tá bom? Tal qual como está escrito no que você lê, tá certo? É a mensagem. O código utilizado foi o quê? A língua portuguesa. Tudo que aqui está em português nós compreendemos porque nós conhecemos a língua portuguesa. O canal é aquilo que é físico, aquilo que eu posso pegar, tá certo? O canal aqui foi a mídia impressa. A mídia impressa aqui, no caso, é a revista em si, tá bom? E o contexto, o referente, é o assunto. Qual é o assunto aqui? O assunto aqui é o novo Enem. Foi quando o Enem mudou. Antes era só 60 questões e agora 180 questões, não é isso? Essa revista aqui é daquela época da mudança, ó, ano de 2009, tá certo? Então, qual é o contexto, qual é o assunto que está sendo tratado aqui nesta revista? Está sendo tratado do novo Enem. E aí, ok? Lembrando que toda comunicação tem esses 6 elementos, tá bom? Bora para o próximo, vamos para um. Agora é vocês que vão ter que analisar, tá bom? Temos aí uma meninazinha que é a Mafalda, tá bom? Nós temos a mãe dela. A Mafalda diz assim, ó, mãe, para que a gente está no mundo? Aí a mãe da Mafalda responde, para trabalhar, para nos amar, para fazer deste mundo um mundo melhor. A Mafalda fica ali pensando um pouquinho, aí retorna com a mãe dela. Sua danada, você nunca disse que tinha tanto senso de humor. Vamos agora analisar. Gente, o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o código, o referente, estão tudo presente naquela tirinha lá. Eu quero saber quem é o emissor. O emissor é a língua portuguesa, que está no caso ali escrita, é o sentido da vida, é a tirinha em si, é a Mafalda menina e a mãe, as duas estão conversando ao mesmo tempo, certo? É a mãe, para que a gente está no mundo, aí tem 3 reticências, porque tem mais coisas lá escritas, né? Mãe da Mafalda e Mafalda. Quem é o emissor de quem estava falando? Nem precisa ter as opções aqui, né? E aí era a Mafalda, né? As duas. Então, Mafalda e a mãe, né? As duas estavam emitindo, porque numa conversação, né? Alguém fala e o outro responde. Muito bem, Eduardo. Muito bem, Vitória, Silvana. Então, nós temos aqui o emissor, a Mafalda e a mãe, tá certo? Quando a Mafalda fala, ela é o emissor. Quando a mãe fala, ela é o emissor. Quem é o receptor? Na cara, né? As duas também. Então, né, a mãe da Mafalda, a Mafalda, as duas ouve, né? As duas, elas alternam, né, entre falar e ouvir. Mas aqui tinha as duas opções, ó, Mafalda e a mãe de Mafalda e Mafalda. Qualquer uma das duas seria indiferente, tá certo? O receptor, vocês já sabem que é a mãe da Mafalda e Mafalda. E a mensagem? A mensagem é aquilo que está propriamente escrito. O que é que estava lá propriamente escrito na tirinha? Tinha lá a língua portuguesa escrita na tirinha. Mãe, pra que a gente tá no mundo? Isso. Aí tem 3 reticências aqui na opção, porque tinha mais coisa lá escrita, né? Então, ó, a mensagem, ó, é tudo que tá dentro desses balãozinhos, ó. Mãe, para que a gente tá no mundo? As 3 reticências se referem a esses outros balões aqui, ó, para trabalhar, para nos amar. Tudo que está escrito é a mensagem em si.
Muito bem, Gabi, aplica as reticências, tá certo? Então, mensagem, mãe, para que a gente está no mundo. Qual foi o canal utilizado? Foi a língua portuguesa? Foi o sentido da vida? Foi a tirinha? A tirinha, muito bem. A tirinha é o meio físico, né, que foi utilizado para poder se veicular a mensagem. Muito bem, Silvana. O canal utilizado foi a tirinha. Qual foi o código? A língua portuguesa, certo? E o referente é sobre o que elas estão falando. Estão falando de quê? Estão falando sobre o sentido da vida. Então, referente é a mesma coisa de assunto. Assunto é sobre o que eu falo, tá certo? E aí, compreendido, gente, sobre esses 6 elementos? Muito bem. Ana Carla disse sim, Silvana, Tainara. Agora nós vamos para as funções da linguagem, viu? Vitória, Tainara. Eu espero que aqueles que falam que não responderam também tenham compreendido, tá bom? Olha, nós temos 6 funções, 6 elementos da comunicação, certo? E eles refletem 6 funções da linguagem. E daqui você não precisa decorar, não, tá bom? Quando o texto, certo? O texto que eu leio, a ênfase, ou seja, aquilo que mais chama atenção é o assunto, o texto vai ter como função a função referencial, também chamada de denotativa. Quando o texto que eu leio, a ênfase, ou seja, aquilo que mais chama atenção, é o emissor falando, então a função é emotiva ou expressiva. Quando o texto que eu leio, a ênfase está no receptor, ou seja, o que mais chama atenção é o texto tentando convencer o receptor de alguma coisa, a função é conativa ou apelativa. Quando a ênfase está no canal, ou seja, na fala, certo? Geralmente é a fala. Então, a função é fática. Quando a ênfase está na mensagem em si, o que chama atenção é a própria mensagem, então a função é poética. E quando a ênfase está no código, como o código é retratado, então a função é metalinguística. Então, esses 6 elementos aqui da comunicação estão ligados com as 6 funções da linguagem que eu quero que vocês compreendam cada uma delas, tá bom? É só para vocês saberem que as 2 coisas que nós estudamos têm tudo a ver. Então, vamos lá. Funções da linguagem. São 6 também. A primeira é a função referencial ou denotativa. O que é denotativo? Denotativo é quando o uso da linguagem ele é bem objetivo, quando o uso da linguagem não tem rodeios, quando o uso da linguagem como a gente considera real, certo? Muito bem, Igor, considera real. Os exemplos aqui, eu sempre lembro dos mesmos exemplos, nunca lembro de outro. Bora lembrar aquela atividade lá que nós fizemos, que Ana é uma flor, certo? Quando eu falo que a Ana é uma flor, isso não é real. A Ana não pode ser uma planta, né? Não pode ser a parte de uma planta. Então, essa linguagem não é real, não, tá certo? Quando eu digo que no meu jardim tem uma flor muito bonita, muito cheirosa, jardim é lugar de planta, né? Então, esse sentido aqui de flor é real. Esse sentido é denotativo, tá certo? Então, a linguagem denotativa é aquela que é objetiva, é aquela que não faz rodeios, é aquela que está na cara que está falando daquilo mesmo, tá certo? Quando eu digo que minha mãe virou uma fera porque eu não lavei os pratos. Fera, gente, está relacionado ao animal, certo? Minha mãe não pode ter virado um animal uma fera só porque eu não lavei os pratos. Então, esse sentido aí, como o Igor falou muito bem, Igor, ele é figurado, ele não é denotativo, tá certo? Agora, quando eu digo que a fera do zoológico fugiu, se é do zoológico, então foi um animal que fugiu de lá. Então, o sentido é denotativo, esse sentido é real. Então, os textos em que a linguagem, certo? Do começo ao fim, certo? O que mais predomina é a linguagem denotativa, esse texto é chamado de referencial. Quais são esses textos que são referenciais? É todo o texto informativo. Todo texto informativo, gente, ele tem a linguagem denotativa.
toda notícia, a linguagem vai ser a real, porque senão a pessoa vai ter que interpretar a notícia. As notícias não são feitas para ser interpretadas, as notícias são feitas para informar a pessoa, tá certo? Então, a função referencial denotativa tem como objetivo principal informar, ou seja, referenciar algo. Quando eu faço referência a algo, eu estou tratando daquele assunto. Quando eu estou me referindo a algo, eu estou tocando naquele assunto, tá certo? Então, eu estou informando sobre ele. A linguagem, como eu falei, ela é objetiva. Objetiva é porque diz que ela é bem clara, tá bom? Quando eu digo a fera fugiu do zoológico, tá claro que é um animal que fugiu de lá, tá bom? Aqui uma capa da revista. O desemprego ameaça nossa melhor geração de jovens. Olha, ele usou todas as palavras aí bem objetivas. O desemprego é o desemprego mesmo. A ameaça aqui é que ameaçou mesmo, ameaçou os jovens de ficarem, né, sem emprego, tá bom? Geração tem a ver com como é que eu digo a palavra? Uma etapa, né, da vida de uma pessoa, né, que no caso aqui são a etapa, né, da vida da juventude, né, os jovens, tá certo? Então, aqui, essa manchete, aqui na revista Isto é uma função referencial, uma função denotativa, porque o objetivo aqui principal é informar, muito bem, Eduardo, obrigado por essa palavra aí, é faixa etária, né, geração é a faixa etária. Então, ó, esta mensagem aqui, certo? Este texto aqui, o principal objetivo aqui dele, o único objetivo foi informar a gente do que vai ter lá dentro da revista em si, tá certo? Que vai ter nas páginas, qual a reportagem que vai ter nas páginas da revista, tá bom? E a linguagem foi totalmente objetiva. E aí, tudo ok? A função referencial? Explico novamente, eu passo a próxima. O Igor disse que sim. É só vocês memorizar isso e compreender. Se está só informando, certo? Então, se quer só que o outro, né, que vai ler a notícia ou qualquer outra coisa, se está querendo só que a pessoa fique informada, então é referencial, tá bom? Vamos para o próximo. A função emotiva expressiva já diz tudo, ó. Já diz tudo. Emotivo vem de emoção. E emoção é aquela pessoa, quem sente é a pessoa que está se emocionando, né? Então, é a própria pessoa que vai falar de suas emoções, vai expressar suas emoções, tá certo? Alguém colocou aí sentimento, tá bom? Quando fala aqui, ó, uau, eu venci, eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura. Ele não está falando das emoções em si, não, ele está expressando as emoções dele. A gente deve ver aqui que a pessoa está extremamente feliz. E ele está falando dele mesmo, porque ele usou o eu, ó. Eu venci o eu é ele mesmo, tá certo? Eu sou demais, usou o eu de novo, certo? Ninguém me segura, o mim é quem? É ele próprio. Então, a função emotiva ou expressiva, o emissor é aquele que emite a mensagem, né? No cara aqui é o carinha de blusa azul. O emissor tem como principal objetivo transmitir suas emoções, né, seu sentimento, sua subjetividade. Ó, nunca esqueça essa palavrinha. Subjetividade é tudo aquilo que é próprio de mim, tá certo? O meu pensamento, o meu sentimento, minhas emoções é tudo próprio de mim. Então, são minhas subjetividades, tá certo? Usa-se o quê? A primeira pessoa. O que é a primeira pessoa? É o eu, é o mim, tá certo? Então, tudo ok aqui? Função emotiva ou expressiva? Posso passar para a próxima? Sempre que você lê um texto que a pessoa fala dela mesma, tá bom? Escreve uma carta. Fulano, estou com muita saudade de você, ó. Eu estou com saudade, tá bom? Então, eu é a própria pessoa que escreveu. Eu te amo. É a pessoa que está dizendo do amor dele, tá? Tá falando que ele está sentindo aquele sentimento. Então, eu te amo é emotivo, tá bom? Gente, me desculpe, eu acho que eu tô hoje um pouquinho ignorando vocês no chat, tá certo? Mas é muita coisa. Aí, eu tô tentando otimizar o tempo, até para vocês não ficarem cansativos, porque eu sei que vocês têm outras coisas, tá bom? Então, me desculpe, eu até tô vendo as várias mensagens, tá bom? E vocês estão tudo acertando. Eu só vou fazer assim, eu só vou, é, é,
meio que interromper vocês ou tratar das mensagens de vocês quando vocês estiverem errados. Mas quando eu deixar fluir, é que vocês estão tudo acertando, tá bom? Então, quando os colegas vocês colocarem alguma mensagem aí aparecer na tela de vocês, é porque eles estão todos acertando, tá bom? Lúcia, você fica no chat, também me ajuda a ver essas mensagens que os meninos estão tendo dúvida ou que não estão acertando, pode ser? Pode sim, Eugênio, pode. Quando tiver dúvida, né, e quando não tiver certo, aí eu paro, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, meninos. A função conativa apelativa, como alguns colocaram aqui, entre eles a Gabi, tem a função de convencer o leitor, tá certo? De apelar para o leitor fazer alguma coisa. É própria da propaganda, eu acho que a Gabi também colocou isso daí, tá certo? Então, toda vez que você vê uma propaganda, como essa daqui, ó, compre batom, compre batom, compre batom, o objetivo dessa propaganda aqui é o quê? Convencer o leitor, né, a comprar esse produto. Então, ele usou até uma palavra bem clara, né, compre, não é isso? E esta palavra é um verbo que é uma ação, comprar é uma ação. E esse verbo está no modo imperativo. Como assim imperativo? Imperativo é toda vez que a palavra, que é o verbo, tem o sentido de mandar alguém fazer alguma coisa ou de pedir para que essa pessoa faça o que quem está emitindo a mensagem quer, tá bom? No caso aqui, a pessoa que elaborou esta propaganda quer que a pessoa que está lendo, né, o leitor, tenha essa atitude, né? Quer convencer o leitor dessa atitude, de comprar o produto deles, que é o batom, certo? Então, função conativa, sempre que eu quero que alguém faça alguma coisa para mim. Numa sala de aula, eu mando o menino calar a boca. Menino, cala a boca. É função conativa. Eu estou pedindo, né, eu mandando para ele fazer alguma coisa que eu quero. No caso, calar a boca. Calar é um verbo, está num imperativo, né? Cala é imperativo, porque é no sentido de mandar ou pedir, tá bom? Se eu fizesse daí, eu estava sendo era bruta, porque no mínimo faz assim, faz silêncio, né? Cala a boca é muito ignorante. Então, vamos lá. A função fática tem a ver com o estabelecimento, ou seja, quando as pessoas estão tentando se comunicar. Ou quando a pessoa está se comunicando, o outro vai lá e corta essa comunicação, tá bom? A função fática, gente, ela é própria dos diálogos. Tem duas pessoas se comunicando, então já é função fática. Aqui, ó, alô, mamãe, alô, papai. Quando a mamãe e o papai respondem, alô, meu filho, como você está? Ele vai responder, estamos bem, estamos com saudade. Aí uma conversa entre pais e filhos. Então, no caso aqui, ó, está sendo estabelecida uma comunicação entre, né, um grupo de pessoas. Está sendo utilizado aqui diálogos. Então, todo diálogo, gente, é função fática. Ok? É a função fática tem a ver com duas pessoas conversando. Duas ou um grupo, tá certo? Ok? Vamos para a próxima. A função poética. A função poética, gente, ela é própria das obras literárias, tá certo? E ela possui como marca, certo, o sentido conotativo das palavras. Mas muitas vezes não precisa aparecer o sentido conotativo, não. O que vocês têm que chamar, o que chama mais atenção mesmo é a questão do lirismo. O que é lirismo? O lirismo é a poesia, tá bom? O foco não fala, ó, função poética de poesia, né? Então, se o que está sendo chamado mais atenção é o jeito como a mensagem está sendo escrita, então é essa função aí. Olha aqui, ó, crônicas de amor. Crônica a gente já sabe que tem a ver com literatura, não é isso? Crônica é própria do texto literário, então a gente já sabe que é poética. Amar não requer conhecimento prévio nem consulta ao SPC. Ama-se justamente pelo que o amor tem de indefinível. Honestos existem aos milhares, generosos têm as pencas, bons motoristas e bons pais de família. Tá assim, ó. Mas ninguém consegue ser do jeito que o amor da sua vida é. Pense nisso. Pedir é a maneira mais eficaz de merecer.
é a contingência maior de quem precisa. Contingência é aquilo que pode ou não acontecer. Então, no caso aqui, o amor é aquilo que pode ou não acontecer, mas todos nós precisamos, tá certo? Então, esse texto aqui, gente, ele é todo poético, tem lirismo, fala de sentimentos, tá certo? E não é o sentimento do autor, não. Ele está falando do amor, né, das pessoas em geral. Então, nesse caso aqui, é a função poética. Aí, alguma dúvida? Mestra? Vocês estão com sono, estão cansados? E aí? Não responderam mais? Espero ter pelo menos entendendo. Vamos lá para o outro. Eugênia, eles estão só comentando aqui, assim, só confirmando o que tu está dizendo, mas não colocaram nenhuma dúvida, não, viu? Tá certo. O Eduardo está com sono. Vamos lá. Função metalinguística. Ela é caracterizada pelo uso da metalinguagem. Ou seja, a linguagem que se refere a ela mesma. Coisa boa, Gabi. Espero que todo mundo também esteja achando a mesma coisa. Olha, a função metalinguística é quando a língua, certo, fala dela própria. É quando o código fala dele próprio. Ou linguagem se refere a ela própria. Isso daqui, gente, é um quadro, tá certo? Aqui é uma pintura. E nessa pintura, nós temos aqui duas mãos desenhando ela mesma. Vocês conseguem compreender essa imagem? Vocês conseguem perceber tudo isso daí? Nós temos uma pintura, tá certo? Ó, tudo isso daqui é uma pintura. Imagine tudo aqui como se estivesse dentro de uma moldura, tá certo? Tudo isso daqui é uma pintura, alguém desenhou. E esta pintura está sendo retratado o quê? Está sendo retratado, aliás, duas mãos desenhando elas mesmas. Olha aí, ó, essa repetição, né? Para começar, essa pintura aí foi desenhada por mãos, né? Mãos reais, mãos de uma pessoa que é de carne e osso. E essas mãos estavam desenhando outras mãos, e essas mãos estão desenhando elas mesmas. Olha, estão conseguindo entender isso daí, essa embolada toda? Isso daí, gente, essa repetição, ela caracteriza a metalinguagem, tá certo? Em que o código, tá certo? O que é o código aqui? O código aqui é a pintura. A pintura, ela é um código também, né? As imagens são um código. Em que esse código retrata ele próprio, faz referência a ele próprio, ok? Compreendido? Acabou as funções da linguagem, são 6. Só para retomar elas. A função metalinguística, em que o código, né, fala dele próprio. A função poética, em que o principal é a mensagem que está sendo transmitida, a forma como essa mensagem está sendo transmitida, seja através, né, do lirismo, que fala de sentimentos, mas esse sentimento tem que ser de outras pessoas, não pode ser da própria pessoa que está escrevendo, não, tá bom? Crônicas, contos, porque todo texto literário, certo? Por mais que não trate de sentimentos, mas são da função poética. Todo texto literário é da função poética. Função fática tem a ver com o diálogo entre duas ou mais pessoas. A função conativa tem a ver com convencer alguém a fazer alguma coisa que eu quero. Esse convencimento é através de pedido, através de mandar. Quando a minha mãe diz, ó, ou tu vai lavar as coisas, tu apanha, né? Ela tá mandando, ela tá me convencendo, porque se eu for, eu vou apanhar dela. Então, no caso aqui, é um texto conativo apelativo. A conativa, Eugênia, é conativa ou apelativa, né? Tudo a mesma coisa. Uhum. Tanto a função conativa, que também é chamada de apelativa, tem dois nomes, certo? A função... Parcela ainda não. A função emotiva também tem dois nomes, certo? Pode vir emotiva, expressiva no Enem. A função emotiva expressiva é quando a pessoa fala dela própria, tá bom? E a função referencial também tem dois nomes. É função referencial ou denotativa. Então, na prova, gente, pode cair, tanto a nossa prova, viu? A minha, pode cair um ou outro, tá certo? Isso é importante vocês memorizar. Por que que eu fiz isso daí? Porque no Enem é a mesma coisa. Ele pode cair um ou outro nome, porque são sinônimos, tá bom? E a função referencial denotativa é aquele texto que tem como principal objetivo somente informar. Ele só informa, tá bom? Vamos lá para uma atividade prática. Enem de 2014. O texto é assim, ó.
telefone tocou. Alô, quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala por obséquio? Por obséquio, gente, a mãe corrige, por favor, viu? Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Aí o seu Samuel responde: lamento muito, mas não me lembro. Pode me dizer de quem se trata? Pela existência e manter o contato, né? É a comunicação, né? Manter o contato entre emissor e o receptor. É emissor quem fala e receptor, quem recebe a mensagem, quem interpreta a mensagem. Predomina no texto qual é a função? É a função metalinguística, afática, referencial, emotiva, conativa. A Vitória, a Viviane, a Ana Carla, todas estão dizendo fática. O Paulo, a Aurilane, a Gabi, tudo fática. Corretíssimo, viu? Fática porque nós temos aqui uma conversação, um diálogo entre duas pessoas. Todo texto que tem conversação, diálogo entre duas ou mais pessoas, nós temos uma função fática. Muito bem, Lara. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Serenata de amor não tem mau humor que resista. Predomina nesse texto o que aí? Descubra a Raíssa. Muito bem, Raíssa. Qualquer coisa você pode, Raíssa, ver o vídeo que está sendo gravado. Desse texto aqui, certo? Nós já sabemos que é uma propaganda, né? É um produto que a gente precisa comprar. Então, qual é a função aqui? A metalinguística, a fática, referencial, emotiva ou conativa? A Vitória diz que é. Conativa. Tainara diz que é conativa. A Gabi, conativa. O Paulo, conativa também. Eduardo, muito bem. A Ana Gabi, o Crisiel, o Caio, todos na conativa. Por que é conativa? Porque o sentido aqui é de convencer alguém a fazer alguma coisa. No caso, quando fala que morde aqui, é que a pessoa compre o seu, não é isso? E dê uma mordida nesse serenata de amor, não é isso? Então, função conativa, também chamada de apelativa, tá certo? Muito bem. E tem a dica aí também, né, Eugênia, do verbo no imperativo, porque todas elas trazem algumas características, vem algumas dicas. Muito bem lembrado, Lúcia. Alguém pode me dizer qual é o verbo aqui? No imperativo? Temos vários verbos, mas tem um que está no imperativo. Qual é? A Gabi disse que é morde. A Vitória disse que é morde. Muito bem. Lembrando que o Caio, muito bem. Lembrando que o verbo é só aquela parte que é ação, tá bom? Quando eu falo morde, a pessoa vai ter ação, né, de morder. É isso? O aqui lembra o quê? Lembra lugar, tá bom? Então, morde é o verbo que está no imperativo. Eu tenho outros verbos aqui, mas não está no imperativo, não, ó. Tá com raiva, tá, é o verbo, né? A abreviação de estar, mas esse estar aqui não está no imperativo, porque não tá indicando ordem nem pedido, não é isso? Muito bem, meninos. Aqui, ó, é outra. Nós temos aqui um desenho, tá certo? Uma pintura. Imagine aqui que essa pintura estivesse dentro de uma moldura, certo? O que está dentro aqui, certo? O que está sendo desenhado é a pintura em si. E nesta pintura nós temos um cara desenhando. E aí, qual é a função? É a metalinguística, é a fática, é a referencial, é a emotiva ou é a conativa? Nós temos uma pintura em que uma pessoa está fazendo outra pintura. E aí, qual é a função? A Samara disse que só a Samara arriscou. Paulo A. Tá meio um pouquinho seguro, mas você tá correto, viu, Paulo? Gabi também, metalinguagem. Gente, aqui é metalinguagem. Por quê, Crisiel, Leane? Aqui é Caio. Aqui é metalinguagem, porque aqui nós temos a língua, certo? A forma de linguagem, que é a pintura, sendo retratada por ela mesma. Uma pintura que retrata uma pintura, tá bom? Então, metalinguagem. Gente, Eugênio, eu sinto que eles ainda têm alguma dúvida na metalinguística, assim, quando se refere principalmente à imagem, né? Porque quando é assim um texto que vai explicando uma palavra, é fácil, né? Mas nesse caso aí eu senti que eles ficaram meio em dúvida. Deu vontade de eu dizer para eles lembrem das mãos, que tu já tinha dado antes aquele exemplo das mãos, né? Mas eu notei que eles ainda ficam um pouco inseguros com relação quando a metalinguística vem através de imagens.
Meninos, e olha, no Enem, a metalinguística pode cair, principalmente na parte de arte, viu? O Enem ele gosta de misturar contexto, como já falei para vocês. Então, você não pode sair com essa dúvida, não. Por menor que seja, por mais que pareça besteira, não é não, viu? Então, ó, eu pensei que esse homem era o que estava desenhando, mesmo sem ser na pintura. Ah, já entendeu, da Vitória. Olha, vamos lá. Sempre que vocês veem ó, que alguma coisa está sendo repetida, tá certo? Nós vamos ter a metalinguagem. Se você pegar uma televisão, imagem de uma televisão, imagine aí na mente de vocês, uma televisão, e nessa televisão, vou pensar aqui no pica-pau. Você está assistindo a televisão, certo? O pica-pau na televisão. Só que o pica-pau, certo? O desenho do pica-pau está assistindo televisão também. Olha aí a repetição. Na televisão, eu assisto o pica-pau assistindo televisão. Nós temos aí uma repetição. Nós temos aí uma metalinguagem. Eu quero que vocês foquem na metalinguagem nessa questão da repetição mesmo, tá certo? Mas a gente disse que era linguagem, falando de linguagem, no caso da televisão, certo? Nós temos lá uma forma de linguagem. A linguagem lá que é a imagem misturada com a fala, tá certo? Então, no caso aí, que você pode colocar esse slide, vou colocar, viu? Tanto o slide como o vídeo, tá bom? Então, ó, a função metalinguística é isso, é quando algo retrata ela própria, tá bom? Eu pego um livro, imagine aí um livro, tá bom? Um livro físico. É um livro não, é um caderno. Pronto, eu pego um caderno aqui. E nesse caderno aqui, eu vou desenhar um caderno. Eu tenho um caderno em que eu retrato um caderno. O caderno que é próprio da linguagem, né? Escrita. Um caderno eu uso para a linguagem escrita. Então, se eu pego um caderno e desenho um caderno, gente, aí é uma metalinguagem. Eu pego um livro e nesse livro tenho lá um livro, uma imagem de um livro. Então, nós temos a função metalinguagem. Junto desse livro, que está no livro, certo? Eu tenho lá um texto falando sobre o livro. Tudo aí são repetições, em que a língua fala dela própria. E aí, melhorou esses exemplos? Alguma dúvida? Esse que não pode ter dúvida. E aí? Porque eu estou encerrando aqui a revisão, gente. Eu não quero que vocês tenham dúvida. O Paulo disse que está tudo ok. Ok, que tá entendendo, né, Paulo? Só o Paulo, né, que colocou assim, aí a gente fica sem saber se os outros estão entendendo ou não, né? Isso. E aí, gente? É porque, no meu ponto de vista, está muito bem explicado. Que bom, Gabi. A Eu tô Viviane achando muito bem explicado. Aí eu não fico só colocando no chat, né? Porque eu tô prestando atenção. Mas está muito bem Bola explicado. meus amores. Vai fazer assim, ó, qualquer coisa, eu tenho o maior prazer de responder vocês, viu, meninos? Qualquer coisa, entra no meu privado, viu? Eu vou colocar o vídeo gravado e o slide no grupo, bota lá as perguntas de vocês, eu vou ficar falando direto. Qualquer coisa, nesses dias, tira dúvida comigo, tá bom? Eu tô aqui para isso mesmo, tá bom? Eu faço com mau gosto. Olha. Eugênia, mas o Eduardo, a Viviane, a Ana Clara, Leane, tudo disseram que entenderam também. Mas gente disse que entendeu, viu? Gente, ó, não vai cair em textualidade nem ambiguidade na prova, não, tá bom? Não tô muito preocupada, não. Eu tô assim, muito. Vou colocar, viu, Gabi? Eu tô muito assim. Já preparando vocês para o Enem mesmo. Vocês são pessoas super capazes, gente, de ser médicos, de serem advogados, de serem professores, se quiserem, de serem qualquer nutricionistas. Para vocês terem ideia, eu tô indo amanhã lá na Uniaselv, eu vou assinar um cancelamento de bolsa. Olha, gente, eu ganhei essa bolsa de educação física no Enem. A minha bolsa, certo? A mensalidade era mais de R$ 300 que eu ia pagar no povo. Eu ganhei integral, 300, em vez de eu pagar R$ 300, eu ia fazer de graça. Não vou porque não é do meu interesse mais essa faculdade. E tudo isso por causa do Enem. Todos vocês são capazes, eu não sou menos mais capaz do que vocês, não. A minha professora é professora. Eu sou professora de português, eu tive que estudar biologia, eu tive que revisar matemática, eu tive que revisar geografia. Se eu sou capaz, bote isso na cabeça de vocês. Se um é capaz, o outro também é. Tá bom?
E detalhe, viu, minha gente? A Eugênia estudou na mesma escola que vocês estudam, né? Então, assim, ela conseguiu porque focou, porque estudou. E cada um de vocês, qualquer um de vocês que fizer essas mesmas estratégias, que focar, estudar, se dedicar, consegue também, eu concordo com a Eugênia. Nós temos muito alunos bons dentro dessa sala virtual agora, são alunos que podem e que têm empoderamento para fazer aquilo que quiser. Isso. Meus 3 anos, gente, que eu estudei na escola, minha professora de História e Geografia foi a Fatinha. Meu terceiro ano, meu último ano do ensino médio, terceiro ano, a professora foi a Luzineide. Então, assim, isso na escola aí, certo? Meu professor de Química foi o pai da Iris. Então, ó, não pense, não diminua a si próprio, não diminua as possibilidades que a vida deu a vocês, certo? É a gente que faz com que as coisas deem certo ou não, tá bom? Gente, ó, super rápido aqui, tá bom para vocês? Eu sei que vai ter aulão do Enem, espero que tenha, eu sei que vai ter antes do Enem na escola e vocês vão ser convidados para esses aulões virtuais, provavelmente. Mas eu queria que vocês tivessem pelo menos alguma noção, tá bom? Do que é intertextualidade. Vamos lá. Intertextualidade é as referências explícitas ou implícitas, ou seja, que está na cara ou não, de outros textos em nossos processos de escrita. Intertextualidade é quando eu pego um texto e nesse texto eu faço referência a outro. Gente, ó, não misture as coisas. Isso daqui não tem nada a ver com a prova nem com o simulado, certo? É porque estava na nossa grade de conteúdos que eu tinha dado, tá bom? Eu tinha feito E eu acho importante vocês entenderem. Vocês não vão confundir, não, uma coisa com a outra. E aí? Continuo com a minha com a aula aqui. Aqui é com o Enem mesmo, tá certo? Vamos lá. É bom até saber, né, Eugênia, o que é que eles acham, porque o conteúdo que a Eugênia deu até aqui era para prova e simulado, só que agora ela está preparando vocês para o Enem. Aí o que ela está perguntando é se vocês querem que ela continue, se não vai confundir, é isso. Isso. Vai fazer assim, já são 9h, 9h03. Eu vou ficar dando a minha aula. Quem quiser se preparar para o Enem, fica aqui. Quem não quiser, quem for fazer outras coisas, preparou só para a prova, tá liberado. Vai fazer isso? Aquelas pessoas que querem mesmo, fica aqui na excelente, aula. Eugênia, excelente ideia, tá aí, ótimo. Porque aí 9h30 tem a do Wilson, né? Tem a prova, tem a aula do Wilson, mas junto com a Natália. Mas aí quem quiser pode ficar, porque aí tu vai dar esse bônus da tua aula, né? Vai ficar até as 9h30. Talvez até isso não, talvez uns 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos no máximo. É super rápido, eu coloquei só noções mesmo para vocês, tá bom? Então, quem já colocou a frequência, viu, tá liberado, tá certo? Vamos lá, super rápido. A Ana Carla disse que gostaria. Vamos lá, meninos, ó, intertextualidade é quando um texto faz referência a outro, tá certo? Esse texto aqui do lado direito, nós temos a Mônica, que é um personagem super conhecido, que é do Maurício de Souza, tá bom? Esse desenho aqui foi criado em 1989 pelo esse autor. Do lado esquerdo, nós temos a Mona Lisa, uma figura, certo? Eu falo figura, personalidade. Uma personalidade também super conhecida. O autor dela foi o Leonardo da Vinci, certo? E foi em 1503. Quando o Maurício criou essa imagem aqui da Mônica, certo? Maurício de Souza, ele fez uma referência a quem? A Mona Lisa. Então, no texto do Maurício de Souza, texto por quê? Porque aqui tem a mensagem também, certo? Imagem também são textos. Nós temos aqui uma imagem que faz referência a outra imagem. Então, no caso aqui, é uma intertextualidade, tá bom? Quando um texto faz referência a outro que já existiu. Para o próximo. Isso daqui é uma propaganda deste canal aqui, ó. Certo? Canal pago. Vocês conhecem esse desenho aqui? Alguém conhece? É da minha época. Não sei se ainda é passado, ainda hoje em dia. Alguém conhece ele? Para quem não conhece, são as meninas super poderosas. No final, é muito bom o desenho. Aqui nós temos as meninas super poderosas. E olha aqui o texto aqui em cima, ó. Prepara, que agora é hora do show das poderosas. Nós temos aqui, gente, 2 textos. Um texto é super conhecido, que é a música da Anitta, não é isso?
E o outro texto é a imagem das meninas superpoderosas. Então, nesta propaganda aqui deste canal, que passa este desenho, foi feito, certo? Foi usado a intertextualidade, em que um texto, que é a propaganda em si, o desenho em si das meninas superpoderosas, usa um outro texto também muito conhecido, que é a música da Anitta. Ok? Então, intertextualidade, quando eu tenho um texto que faz referência a outro. Aqui, ó, Hortifruti, traga sua família para degustar nossos sucos e passar amanhã com a gente nesse evento que é um sinal verde para saúde. Olha, aqui nós temos outra propaganda. Operação Lei Suco, se beber sorria. Qual é a referência aí? Nós temos aqui um texto que é uma propaganda dessa marca aí, né, desse estabelecimento Hortifruti, e faz referência, como a Gabi aqui bem lembrou, à lei seca. Gente, é muito conhecida a lei seca, certo? E essa frase, né, se beber não dirija, também é bem, né, bem conhecido. Muito bem. Então, já estou terminando, viu? Mas para quem ficou até aqui, show de bola. Ó, então, Operação Lei Suco, se beber sorria, é uma propaganda, tá certo? Um texto criado e faz referência a um outro texto já bem conhecido, que é a Lei Seca e a frase, se beber não dirija, tá bom? Então, intertextualidade é isso daí, gente, quando eu tenho um texto e esse texto faz referência a outro que já é bem conhecido. A atividade de hoje é sobre intertextualidade, tá certo? E as questões estão na cara das respostas, tá bom? Que é para vocês ficarem sabendo disso daí. Mas qualquer coisa eu estou no privado. A ambiguidade a gente viu na aula passada, não vai cair na nossa prova, nem simulado, tá bom? Da escola, mas cai muito no Enem. Ambiguidade, vou corrigir só a primeira e a segunda questão, tá bom? Eu libero vocês. Ambiguidade é quando uma frase, um texto tem dois sentidos. Ambi vem de ambos, tá certo? Ambos, dois, tá bom? Vamos lá, primeira. Com certeza você terá uma boa impressão dessa empresa. O que está ambíguo aí, propositalmente, nessa propaganda, é a palavra impressão. Primeira, qual dos sentidos abaixo é possível nessas propagandas? A, que o serviço prestado agradará ao cliente. B, que a empresa facilitará a vida dos clientes. Que o cliente detestará o trabalho da empresa. Que as pessoas não precisarão mais dos seus serviços. Que os serviços prestados são inovação. Terá uma boa impressão. O cliente terá uma boa impressão. Essa boa impressão pode ser entendido como que o cliente ficará. Diga, Tainara. Pode falar, Que o Tainara. serviço prestado agradará ao cliente. Quando eu tenho uma boa impressão de algo, muito bem, Larissa, muito bem, Tainara. Quando eu tenho uma boa impressão de algo, é porque eu me agrado com aquilo. É isso? Eu fui muito bem tratada. Eu fui visitar um aluno e a mãe dele me tratou muito bem. Eu tive uma boa impressão da mãe daquele menino. Ou seja, o jeito que ela me tratou me agradou. Então, no caso aqui, a empresa que faz a impressão, certo? No caso, ela agradará ao cliente, por isso que ele terá uma boa impressão. Então, esse é um dos sentidos. Facilitará a vida do cliente. Quando eu falo ter boa impressão, como eu falei, é agradar, não tem nada a ver com facilitar a vida, tá certo? Detestará, nada a ver com ter boa impressão, né? Não precisarão mais dos seus serviços. Quando tem boa impressão, tem a ver com agradar, não tem a ver com uma pessoa precisa ou deixa de precisar. Que os serviços serão uma inovação. Tia. Quando uma coisa... Oi, Tainara. O outro sentido de impressão é a questão da impressão de imprimir fotos? Muito bem, viu? Inclusive é da segunda questão. Então, a primeira, o sentido de boa impressão é o sentido de agradar. E a segunda, essa que a Tainara falou. Bora ver qual dessas opções tem a opção que a Tainara falou. Qual outro sentido entre os citados abaixo é possível nessa propaganda? Que a empresa faz impressões de qualidade duvidosa, boa impressão, então não é duvidosa, não. Porque se for duvidosa, quer dizer que a pessoa não fica em dúvida se é bom ou não. Que a empresa não trabalha com impressões, trabalha sim, né? Ele está na propaganda da impressão é porque trabalha. Que as folhas ser impressas é aquilo, tirar a fotocópia, não é isso? São de boa qualidade. Então, ter boa impressão, muito bem. Então, colocaram C, acertaram. Se tem boa impressão, é que a impressão seja a fotocópia,
será de boa qualidade. Portanto, letra C. Impressão de alto custo, a letra D, nada a ver, né? Que as folhas impressas são de má qualidade. Má qualidade não tem a ver com boa impressão, não, né? Então, letra C. Não vai ter na prova, porque não vai ter intextualidade, não. Poderia, vai cair no Enem, tá certo? E cai muito. Intertextualidade cai muito, viu, minha gente? No Enem. E é um assunto, eu acho um assunto muito bom. Eu acho que é fácil, de fácil compreensão. Meninos, eu tô adorando a aula. Tá matando um pouquinho a saudade. E aí, eu já corrigi a primeira e a segunda da atividade da semana passada. Pode ficar à vontade, já é 9h10, eu sei que vocês têm aula 9h30, vocês querem que eu corrija o restante? São mais 4 questões. E aí, sim ou não? Eu tô à vontade. Eugênia, eu tô tão feliz pelo número de pessoas que continuou na sala. Tô aqui empolgadíssima. Meu Deus, pensa como eu fico feliz. E aí, meninos, as aulas da professora são maravilhosas. Eu vou ficar com saudade. Eugênia, a pessoa que mais faz propaganda das tuas aulas acabou de falar, viu? A Gabi. É direto fazendo propaganda. É a tua garota propaganda. E pense que garota propaganda, viu? E ela é maravilhosa, a gente fica tão feliz que ela é maravilhosa, né? O Eduardo disse que vamos pra frente, né? Então eu vou continuar minha aula, tá bom? Mas quem quiser tá liberado, tá certo? Vamos lá. Texto 2, ó. Doutor, já quebrei o braço em vários lugares. Se eu for, eu tô continuando porque o Eduardo falou, continua. Doutor, já quebrei o braço em vários lugares. Se eu fosse o senhor, não voltava mais para esses lugares. O doutor respondeu. Terceira, qual a intenção comunicativa do paciente? Intenção comunicativa é aquilo que o paciente quis dizer quando ele falou que quebrou o braço em vários lugares. Letra A, que o braço teve fratura pequena. B, que o braço teve várias fraturas. Que o braço foi amputado. Que o mesmo braço foi quebrado apenas uma vez. Que o braço teve apenas uma fratura. Todo mundo botou a B, todo mundo acertou. Se ele o paciente, quando falou que quebrou o braço em vários lugares, é porque ele falou que ele quis dizer que teve várias fraturas, né? Em vários lugares, várias fraturas num braço. Portanto, letra B. Ainda no mesmo texto, qual é a interpretação realizada pelo médico? Aqui nós temos duas interpretações. Uma que é o que o paciente quis dizer e a outra que o médico interpretou. A, que o paciente havia quebrado o braço apenas uma única vez. B, que o paciente havia quebrado o braço em mais de uma localidade diferente. Que o paciente não escuta seus conselhos de médico. Que o paciente é muito teimoso e desobediente. Que o paciente viaja pouco e deveria viajar mais vezes. Olha, B, acertaram. Que o paciente havia quebrado o braço em mais de uma localidade diferente. Quando fala localidade tem a ver com, né, lugares, não é isso? Mas sentido de lugares são lugares físicos, tipo Itapajé, Irauçuba, Itapipoca. Localidade tem a ver com território, certo? De um local, tá bom? Então, letra B, que o paciente havia quebrado o braço em mais de uma localidade. Eu falei, regiões, muito bem, Gabi, adoro vocês me tiram, encontram palavras melhores que a minha. Que o paciente quebrou o local em várias regiões, né, vários territórios diferentes. Quinta, penúltima. O bêbado está no consultório e o médico diz, eu não atendo bêbado. Então, quando o senhor estiver bom, eu volto, disse o bêbado. A quinta. Qual alternativa mostra a interpretação realizada pelo bêbado? A, que o médico não atende estando ele próprio alcoolizado, no caso é o médico estando alcoolizado. Que o médico não gosta de bebida alcoólica, que o médico só bebe suco e água mineral, que o médico nunca bebeu na vida e que o médico tem aversão à bebida alcoólica. Muito bem, todos acertaram. Quando ele fala, eu não atendo bêbado, né? O bêbado entende que o médico quer dizer que não atende quando ele próprio, né, está alcoolizado. Muito bem. Portanto, letra A. E a última. Qual é a alternativa mostra a intenção comunicativa do médico? O que o médico realmente quer dizer? Que ele só atende pessoas alcoolizadas, que ele não gosta de estar perto de pessoas alcoolizadas, mostra que ele é especialista em pessoas com vício de alcoolismo, que ele se recusa a atender uma pessoa que esteja alcoolizada, que ele tem medo de pessoas alcoolizadas. Muito bem, letra... Meninos, a letra T, viu? Todos colocaram D e acertaram. Quando ele fala, eu não atendo bêbado, o que o médico quer dizer é que ele não, né, que ele se recusa, que ele não vai atender de jeito e maneira alguém, né,
que se esse paciente tiver ele alcoolizado. Portanto, letra D. Meninos, a atividade de hoje sobre intertextualidade, as respostas estão bem mais na cara do que esse dever aqui, viu? Olha, beijo para vocês, tá bom? Espero que a gente tenha outras oportunidades, acredito que a gente vai ter, a gente vai preparar vocês para o Enem, e mais cheiro no coração, né? Já estamos no finalzinho, são provas, muitos depois das provas vão sair de férias, tá certo? Então, ó, cheiro no coração de vocês, tá bom? E muito obrigada, e vocês são extremamente... Vocês vão aquele terceiro ano que vão deixar, assim, muita saudade no nosso coração, todos vocês. Pede anexo. Eu também vou morrer de saudade desse povo. Eu acho que eu vou ficar, assim, deprimida quando eu não estiver mais assistindo às aulas junto com vocês. Por isso, vamos correr para a aula do Wilson agora, que vai estar já começando. E eu queria que o Adriel me mandasse a sistematização da frequência, porque ele fez através de link, né? E a Eugênia, como sempre, se garantindo. Parabéns, viu, Eugênia? Obrigada, Fatinha. E você também, Fatinha, presença VIP, né? Eu fico morrendo de orgulhosa, Fatinha, Erivaldo, acho que Lurdinha, Regina, Zelândia, ai, povo que eu amo, tudo assistindo as aulas da Eugênia.